Bom dia. O tema do nosso seminário é referente ao artigo 4, interação entre a inoculação de rizobactérias promotoras de crescimento de plantas e o microbioma da rizosfera e seu impacto no fenótipo vegetal. O grupo é composto por mim, Bruno Gomes Cavalheiro, e pelo Richard Reis de Oliveira. Bom, nossa apresentação ela vai ser dividida de acordo com a própria divisão das seções do artigo. Então, ele vai conter a introdução, que vai dar um panorama geral e um contexto para esse trabalho, seguido pelo material e métodos, que vai ser bem dividido e bem detalhado, né? E por ser um artigo extenso, eu acredito que eles optaram por dividir resultados e discussão, né? É um trabalho grande aí feito em colaboração com várias universidades brasileiras e algumas estrangeiras também, como o Sena, USP, a própria Exalc e algumas outras universidades aí da Noruega e de outros países. Bom, a introdução, então, do artigo vai destacar a importância das interações entre plantas e micro-organismos para a sobrevivência e adaptação das plantas em ecossistemas variáveis e competitivos. Essas interações podem ser tanto negativas como neutras ou positivas, sendo que as interações benéficas vão envolver micro-organismos que auxiliam no crescimento e na defesa das plantas por meio de processos como solubilização de nutrientes, produção de fito-hormônios e inibição de patógenos. Em contrapartida, interações negativas vão incluir micro-organismos fitopatogênicos que são responsáveis aí por causar danos econômicos de importância agronômica, né? Se a gente for pensar aí no agronegócio. Então, o foco da pesquisa vai estar nas interações benéficas, que são mais pronunciadas ali na região da rizosfera, que, que é diretamente influenciada pelas raízes das plantas e caracterizadas por uma alta atividade microbiana. E vai ser um ambiente dinâmico também, onde a liberação de exudatos radiculares vai atrair alguns micro-organismos específicos, promovendo aí a aquisição dos nutrientes, né, a tolerância a estresses abióticos e a proteção contra alguns patógenos. Então, fatores como espécie vegetal, estágio de desenvolvimento e propriedades físico-químicas do solo vão influenciar aí a composição da comunidade microbiana da rizosfera. O artigo ele também vai abordar o potencial dos bioinoculantes microbianos, como os isobactérias promotores de crescimento vegetal, né, que eles vão ter a sigla PGPR, para aumentar a produtividade agrícola de forma sustentável, reduzindo aí a dependência de fertilizantes minerais e químicos. Né, se a gente for pensar no cenário geopolítico, né, envolvendo o conflito da Rússia e a Ucrânia desde 2022, sendo a Rússia um player importante no mercado de fertilizantes químicos e minerais, né, e o Brasil ele tem uma grande dependência, então, dessa importação. Então, gêneros bacterianos como bacilos e penibacilos vão ser destacados pelo seu papel na promoção do crescimento vegetal, produção de hormônios, fixação de nitrogênio e solubilização de fósforos, bem como outros mecanismos benéficos. Né? Então, apesar dos conhecidos benefícios dos PGPR, a introdução ela vai ressaltar os efeitos sutis desses inoculantes na montagem e na função do microbioma da risosfera que vão ser ainda pouco explorados, né? Então, é a lacuna científica que eles vão tentar responder e vai ser justificada aí, né? Então, a hipótese, ele vai girar em torno de uma hipótese central, esse estudo, que é a aplicação de diferentes estirpes bacterianas como inoculantes que vão induzir mudanças distintas na composição do microbioma da rizosfera, resultando em impactos positivos, neutros ou negativos na própria comunidade microbiana e, por consequência, na saúde e no crescimento das plantas. Né? Esses efeitos eles podem ser tanto diretos como mediados por esse microorganismo inoculado ou indiretos através da modulação do microbioma existente. Bom, essa pesquisa, então, ela envolveu uma série de etapas metodológicas, né? E o artigo, então, ele vai descrever de forma detalhada como foram esses procedimentos experimentais, né? Começando, então, pela preparação dos inóculos bacterianos,
foram utilizadas 10 estirpes bacterianas previamente isoladas da rizosfera de feijoeiros cultivados em solo de terra preta amazônica, pertencentes aí aos gêneros Penibacillus, Bacillus, Fictibacillus e Brevibacillus. 4 dessas estirpes foram selecionadas com base em seu potencial de promoção de crescimento vegetal. Além disso, foi preparada uma comunidade sintética, né, chamada de SYNCON, composta por 5 estirpes compatíveis. As culturas bacterianas foram crescidas em meio líquido King, padronizadas para uma concentração de 10/8 UFC por mililitro, e depois suspensas em suspensão salina, em solução salina tamponada com fosfato, PBS, para inoculação. Bom, a preparação do solo de delineamento experimental, né? O solo utilizado foi coletado de uma área agrícola em Piracicaba, classificado como lato solo vermelho amarelo de textura média, e foi peneirado, corrigido em pH com calcário para atingir 70% de saturação de base e fertilizado com NPK, né, conforme as recomendações aí para o cultivo de feijão. Então, esse experimento foi conduzido em vasos preenchidos com aproximadamente 7 kg de solo, utilizando sementes de feijão da cultivar IAC Millennium. As sementes foram desinfestadas e inoculadas por imersão na suspensão bacteriana, sendo 1 ml por semente, enquanto o controle recebeu apenas o PBS. O delineamento foi inteiramente casualizado, tendo 4 repetições por tratamento, incluindo controle sem inoculação e outros sem plantas, né, de solo bulk. E a reinoculação foi realizada depois de 15 dias da semeadura, aplicando 1 ml do inóculo na base do caule. E aí, como que foi feita, então, a avaliação dos parâmetros de crescimento, né, e a amostragem da rizosfera? As plantas elas foram coletadas no estágio de floração inicial, no R1, né, aos 35 dias, quando foram medidos parâmetros biométricos como o diâmetro do caule, a altura da planta, área foliar, amostras do solo risosférico que vão ser aderidos firmemente às raízes, né, e as folhas para análise da expressão gênica foram coletadas e armazenadas a 80 graus negativos. As raízes foram separadas para avaliação de colonização micorrízica, enquanto amostras do solo foram destinadas a análises químicas e enzimáticas de arissulfatase, beta-glicosidase e fosfatase ácida. E aí as análises do solo, né? Foi avaliada a atividade das enzimas do solo e determinado por métodos de espectrofotométricos. Então, hidrólise de P-nitrofenil, beta-glucopiranosídeo, fosfatase ácida, né? Então, hidrólise de fosfato de P-nitrofenil e arilsulfatase e hidrólise de sulfato de P-nitrofenil. Então, para colonização micorrízica, as raízes foram coradas com azul de Parker e analisadas microscopicamente, quantificando a presença de hifas fúngicas. E aí, as etapas restantes, né? Então, a análise nutricional foliar, né, e expressão gênica, né, então análises moleculares em geral. Essas folhas elas foram secas, moídas e analisadas quanto aos teores de macro e micronutrientes por ICP-MS, enquanto o nitrogênio total foi determinado pelo método de Quedal. Então, para análise da expressão gênica, o RNA total foi extraído das folhas, convertido em cDNA e avaliado por PCR. E aí eles utilizaram o gene CAB, né, que são as proteínas de ligação à clorofila, as de ST, né, glutationa S-transferase, e a WRKY, né, vão ser os fatores de transcrição relacionados à defesa, com a actina como gene de referência. Foi feita a extração de DNA, né, e sequenciamento microbiano, né, então, que é referente ao sequenciamento, a parte de sequenciamento e bioinformática, né, então o DNA total ele foi extraído do solo rizosférico e o bulk utilizando o kit DNeasy Power Soil, né, seguido de sequenciamento das regiões V3 e V4 do gene 16R e NA,
para as bactérias e ITS para os fungos em plataforma luminosa e SEC. E aí essas sequências elas foram processadas no QM2, utilizando DADA2 para remoção das quimeras e filtragem de qualidade. Perdão. A classificação taxonômica foi realizada com as bases de dados do Silva 16S e o Knight ITS, né? Então, para as bactérias e para os fungos, o Silva e o ITS, o Unite para o fungo. Os dados eles foram depositados no NCBI, né, sob o nome do Bioproject PRJNA 554175. E aí, por fim, as análises estatísticas e de bioinformática, né? Então, os dados eles foram submetidos a teste de normalidade Shapiro-Wilk e de homocedasticidade, né, Levene, e seguidos de A9 e teste de Tuck para comparação das médias, né? Então, a estrutura das comunidades microbianas foi avaliada por análise de redundância, RDA, e coordenadas principais PCOA, e aí eles tiveram abundância diferencial de táxons, que foi determinada por testes de Welsh, enquanto redes de ocorrência e análise de nicho ecológico foram realizadas para explorar essas interações microbianas, e aí as correlações entre parâmetros microbianos e vegetais foram calculadas usando a técnica de Spearman, né? Então, microbioma versus parâmetros vegetais. E aí, dando sequência, então o Richard ele vai falar dos resultados. Bom, agora a gente vai estar seguindo para os resultados de discussão. A gente vai abordar principalmente as alterações químicas no solo, as alterações no microbioma fúngico e o efeito da inoculação microbiana nos parâmetros das plantas. Nesse estudo, a inoculação de rizobactérias promotoras de crescimento, ela foi aplicada em feijoeiros para investigar os efeitos que ela tinha no solo. No solo, no microbioma, na rizosfera e a planta como um todo. Começando pelas propriedades químicas do solo, a gente conseguiu observar que a rizosfera, em comparação com o solo a granel, apresentou pH mais baixo e maiores teores de acidez potencial e também de saturação por alumínio. Esses padrões foram reforçados pela inoculação bacteriana. O tratamento com a comunidade sintética chamada SYNCON foi o que causou a maior acidificação do solo. Além disso, a atividade da enzima fosfatase ácida foi sensível à inoculação, o que indica alterações na disponibilidade de fósforo na rizosfera. Já outras enzimas do solo, como a B-glicosidase e a ariosulfatase, não mostraram resposta significativa. Em relação ao crescimento das plantas, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre altura, massa seca ou comprimento de raízes. Mas quando se analisou o conteúdo nutricional das folhas, alguns elementos apresentavam variações importantes. O teor de nitrogênio aumentou, principalmente com a cepa Paenibacillus polymixa, assim como o teor de magnésio. Já o ferro aumentou com ambas as cepas, né, de P. polymixa, enquanto o cobre foi mais alto nos tratamentos das Sena BC M009. Esses resultados indicam que, mesmo sem efeitos visíveis no crescimento, os micro-organismos inoculados favoreceram o acúmulo dos nutrientes essenciais. A nível molecular, quando se foi analisado, no quesito de expressão gênica também, a gente revelou que os genes CAB, GST e WRKY foram geralmente reprimidos nos tratamentos com esses inoculantes. O gene CAB é relacionado à fotossíntese, o GST ele é ligado à desintoxicação celular. Eles tiveram sua expressão reduzida de forma consistente. O gene WRKY
ele atua na defesa contra patógenos, foi reprimido na maioria dos tratamentos, mas ativado com o Bacillus cereus e em uma das cepas de P. polymyxa. Essa variação sugere que os micro-organismos podem modular a resposta da planta ao ambiente, reduzindo o estresse ou sinalizando diferentes níveis de ativação imune. A inoculação também influenciou positivamente a colonização micorrízica das raízes. No entanto, com o B. cereus, a taxa de micorrização aumentou significativamente, indicando um estímulo indireto à simbiose entre as raízes fúngicas e os fungos benéficos. No que diz respeito ao microbioma da rizosfera, foram identificadas cerca de 15 mil variantes bacterianas, com predominância dos filhos Actinobacteria, Proteobacteria e Firmicutes. Por isso, a inoculação alterou a estrutura dessas comunidades bacterianas de uma forma relevante. Por exemplo, o tratamento com B-agri, P. polymixa e Syncytium aumentaram a abundância de Actinobacteria, enquanto Proteobacteria diminuíram em comparação ao controle. Além disso, a biodiversidade bacteriana foi maior nos tratamentos com inoculantes e a estrutura da comunidade foi moldada de maneira distinta por cada cepa. Entre os micro-organismos beneficiados pelos inoculantes estavam gêneros como Nocardióides, Trichoderma e Mizukakibacter, associados a funções benéficas no solo, como decomposição, produção de antibióticos e estimulou o crescimento vegetal. Por outro lado, gêneros como Rhizobium e Diela tiveram sua abundância reduzida. No caso dos fungos, a comunidade foi composta principalmente por Ascomyceta e Basidiomycota. As estruturas das comunidades fúngicas foi menos afetada pela inoculação em comparação com as bactérias, embora a cepa tenha provocado mudanças visíveis. Os tratamentos aumentaram a presença dos fungos como Trichoderma, Colonostasis e Gibberella, todos com reconhecido papel como promotores de crescimento ou antagonistas de algum patógeno. As análises das redes de concorrência mostram que os tratamentos com inoculantes aumentam a complexidade das interações na rizosfera. A rede mais complexa foi observada no solo a granel, mas as plantas inoculadas com o Polymixa ou Syncytium apresentam redes mais densas que o controle. Então, isso comprova que atuou e sugere cooperação e estabilidade ecológica. Por fim, a análise de correlações revelou que a diversidade microbiana e a complexidade das redes estavam positivamente associadas a parâmetros com biomassa aérea, nitrogênio, ferro e magnésio nas folhas. Isso reforça a importância das comunidades microbianas como mediadoras da saúde e nutrição vegetal. Agora a gente vai estar seguindo para a nossa conclusão. Os resultados demonstram que a inoculação com rizobactérias não apenas altera a composição do microbioma da rizosfera, mas também influencia diretamente o ambiente químico do solo, a nutrição das plantas, a expressão gênica e as interações ecológicas entre os micro-organismos. A redução do pH da rizosfera e o aumento da acidez potencial são provavelmente causados pela produção de ácidos orgânicos e sideróforos, que são substâncias liberadas pelas bactérias para facilitar a solubilização e absorção dos nutrientes. O fato de não terem sido observadas mudanças no crescimento físico das plantas pode ter a ver com o experimento ter sido realizado num espaço muito curto de tempo, ou a fertilidade já natural daquele solo utilizado, ou até mesmo a microbiota que estava presente no solo utilizado, que pode ter criado alguma reação competitiva que acaba limitando a ação dos inoculantes ou ainda os efeitos da nutrição foliar. Mas independente
de tudo isso, as bactérias inoculadas foram constatadas como ativas e influenciando sim o sistema rizosférico. A modulação da expressão gênica com a representação de genes ligados a respostas a estresse sugere que os inoculantes podem estar contribuindo para um ambiente mais favorável à planta, reduzindo a necessidade de ativação de mecanismos defensivos, mas por outro lado, a indução do gene WRKY em alguns tratamentos indicam que, dependendo da cepa, a planta pode perceber a presença da bactéria como um estímulo benéfico, ativando respostas imunes leves que vão favorecer a simbiose. Outro ponto importante é que a inoculação ampliou a diversidade e a complexidade da comunidade bacteriana da risosfera. As comunidades mais diversas e interconectadas são geralmente associadas a solos mais saudáveis, resilientes e funcionais. A presença dos micro-organismos como Norcarioides tricoderma giribella mostra que os inoculantes podem servir como catalisadores para a montagem de um microbioma mais benéfico à planta, indo além da ação da cepa inoculada. As redes de concorrência revelam que os inoculantes não apenas mudam a composição do microbioma, mas também a forma como os micro-organismos se relacionam entre si. Uma maior conectividade nas redes indica mais trocas de nutrientes, cooperação e estabilidade, aspectos fundamentais para sustentar o crescimento vegetal a longo prazo. Concluímos, então, portanto, que a inoculação com rizobactérias promotoras de crescimento tem potencial para melhorar a qualidade da rizosfera, modular o microbioma do solo e contribuir para uma nutrição vegetal mais eficiente. Dentre as cepas testadas e o consórcio bacteriano SYNCON, apresentam efeitos consistentes e positivos. Esses achados reforçam a importância de desenvolver estratégias baseadas em micro-organismos para uma agricultura sustentável. No entanto, é fundamental que nos próximos estudos seja explorado diferentes condições ambientais, diferentes fases do desenvolvimento das plantas, mais ferramentas moleculares para compreender os efeitos dos bioinoculantes em campo. E então foi isso que o nosso trabalho trouxe de tanto da parte de pesquisa deles, dos resultados e as conclusões, e eles deixam no final esse dado da importância de estudos futuros, né? Porque o estudo não foi tão significante, tão conclusivo assim quanto eles desejavam. Então eles sabem que em diferentes períodos da vida da planta, os inoculantes vão ter diferentes atuações. E foi isso. Muito obrigado.